Olá, pessoal. A gente vai dar continuidade, então, aos nossos estudos, né, de hereditariedade. E o que a gente vai começar a ver a partir de agora é aquilo que vai fugir da primeira e segunda lei de Mendel que a gente acabou de estudar. É aquilo que a gente conhece como extensões do mendelismo. Quando é que a gente vai observar isso, né, em algumas determinadas situações? Então, existem algumas características, né, por exemplo, que têm uma herança recessiva e é uma característica tão comum que acaba acontecendo, né, com uma grande frequência em todas as gerações, e que quando a gente coloca isso em um heredograma, o heredograma ele acaba tendo um padrão muito semelhante àquilo que a gente estudou, na verdade, para uma característica autossômica dominante, de que não pula gerações, acontece em homens e mulheres, mais ou menos numa mesma frequência. Então, às vezes, isso acaba complicando, né, os nossos estudos em relação à hereditariedade de uma determinada característica, estudando, né, os heredogramas, né? Então, aqueles padrões mendelianos básicos que a gente viu, que são todas aquelas características que a gente pode estudar em um heredograma para entender como é o padrão de herança daquela característica, é muito mais bem visualizado quando a gente está estudando uma condição rara. Então, ele é muito bem empregado para o estudo de algumas síndromes e doenças genéticas em relação a uma outra característica que acontece com uma maior frequência, que não é raro. Então, todos aqueles padrões que a gente viu, eles vão encaixar direitinho quando aquela condição é rara. Quando as condições elas não são tão raras assim, a gente pode ter alguma complicação na hora de estudar esse heredograma. Esse heredograma aqui, por exemplo, ele está apresentando para a gente uma informação em relação a ter o fenótipo do tipo de sangue O em relação ao sistema BO. Para que a pessoa ela tenha um sangue do tipo O, ela é uma homozigota recessiva e possui os alelos Izinho e Zinho. Só que essa característica fenotípica ela é tão frequente, ó, que quando a gente coloca isso em um heredograma, eu vejo um heredograma que característica não pula gerações, né? Você tem homens e mulheres com aquela característica no meu heredograma, então a gente pode julgar erroneamente que é um padrão, né, autossômico dominante, quando na verdade não é. Então, quando a gente faz, né, estudo de heredogramas para condições raras, a gente consegue ver aqueles padrões mendelianos que a gente estudou na aula de heredograma. Além disso, né, existem outras características que podem fugir daqueles padrões mendelianos clássicos que a gente estudou. A gente nunca pode esquecer, né? Nós não estamos numa ciências exatas. Então, às vezes, algumas coisas não vão seguir, né? Não vão ficar dentro da caixinha. E para isso, né, eu vou apresentar para vocês outros dois conceitos que às vezes complicam as nossas análises, que é o conceito de penetrância e expressividade. Vamos focar primeiro na penetrância, tá? O que é a penetrância? É aquela probabilidade do indivíduo ter ou não o fenótipo correspondente àquele genótipo. Então, por exemplo, ou a pessoa tem ou ela não tem, né? Só que existem algumas características que elas não são 100% penetrantes. Ou seja, a penetrância ela é variável. Dessa forma, eu tenho uma pessoa com um genótipo específico, e aí eu espero uma característica fenotípica daquele genótipo, mas a pessoa simplesmente não manifesta aquele fenótipo correspondente. E por que isso acontece, né? Então, nessas características que as penetrâncias elas não são 100%, o que pode acontecer é que outros genes estão influenciando na expressão daquele fenótipo, ou aquele fenótipo ele está sendo expresso de uma maneira tão sutil que ele acaba sendo imperceptível, tá? Então, existem algumas características que elas não são 100% penetrantes, né? E isso pode complicar, inclusive, uma análise nossa de heredograma. E a expressividade é quando eu tenho manifestações de diferentes intensidades de um fenótipo, né? Então, aqui, o que ele está me mostrando em relação à expressividade variável, né? Então, é um exemplo hipotético, né? Em que os fenótipos esperados, eles correspondem a uma coloração roxa, só que quando eu olho na minha população, eu tenho intensidades de cores diferentes, porque ela tem uma expressividade variável.
E o que pode provocar essa expressividade variável, né? Da mesma forma, você pode ter outros genes influenciando na expressão daquela característica, tá? Só para explicar essa figura aqui, ó, então quando eu falo de penetrância, ó, é ter ou não ter o fenótipo esperado, e esses dois têm o mesmo genótipo. E a expressividade variável é ter aquele fenótipo, mas em intensidades diferentes. O que ele está me mostrando aqui embaixo é uma característica que tem a penetrância, né, e expressividade variáveis. E essa não penetrância, né, ela é uma armadilha no que a gente chama de aconselhamento genético, quando a gente faz um estudo de um heredograma, por exemplo. Porque se eu olho esse heredograma, esse indivíduo aqui, ó, que está apontado com essa seta, se a gente olha só a questão fenotípica, ó, são duas pessoas que não manifestam uma característica e que estão tendo uma filha que manifesta uma característica. E como a gente aprendeu na análise de heredograma, isso é típico de uma característica que tem uma hereditariedade recessiva, né? Tá pulando gerações, mas é exatamente o contrário, é uma característica, na verdade, dominante. Só que essa característica dominante, ela não é 100% penetrável. E aí essa pessoa que ela tem um genótipo para característica, só que ela simplesmente não manifesta. Um exemplo de característica assim é a polidactilia, né, que é a presença de dedos extras. Então vamos imaginar que todas essas pessoas coloridas no meu heredograma, elas apresentam dedos extras. E essa daqui não. Mas ela não apresenta, não porque não tem o genótipo, porque ela tem o genótipo. Ela só não está manifestando a característica porque a polidactilia ela não é 100% penetrante, tá? Deixa eu trocar aqui. E existem aquelas condições também que a penetrância está relacionada à idade, né? Então, a doença de Huntington, por exemplo. A doença de Huntington é uma doença dominante, né? Só que as pessoas só manifestam os sintomas daquela doença, né, tardiamente. Então, eles começam a manifestar, ó, com 30, 40 anos, né? Inclusive, é uma doença muito triste, porque quando as pessoas manifestam aqueles sintomas, geralmente elas já reproduziram, né? Então, elas já sabem que os filhos, por exemplo, terão aquelas condições quando chegar na idade dessas pessoas, né? Então, se eu construo, por exemplo, um heredograma, e o heredograma é feito de acordo com o fenótipo, e essa pessoa que tem doença de Huntington tem 10 anos, por exemplo, de idade, ela ainda não manifesta os sintomas. Ela nem vai ser preenchida no meu heredograma. Mas aquela mesma pessoa, né, daqui a 40 anos, ela vai ter 50, ela já pode manifestar os sintomas. E se eu faço um novo heredograma, ele já vai ter uma outra característica, né, no meu heredograma. Ela vai ser pintada, porque ela manifesta a característica. E só para a gente ter também um exemplo de como é que seria uma expressividade, né, no meu heredograma, esse heredograma é de uma síndrome, né, de Waardenburg. Eu acho que a gente já falou dessa síndrome, né, na aula de heredogramas, inclusive. E existem 4 sintomas, né, que as pessoas podem manifestar quando elas possuem o genótipo para essa doença. Então, elas podem ter perda auditiva, olhos de cores diferentes, um topete branco, né, ou apresentar ainda envelhecimento capilar prematuro. Então, são 4 sintomas e cada quarto, ó, representa um desses sintomas. E quando a gente olha no heredograma, ó, essa doença tem uma expressividade variável nessa família. Por exemplo, o indivíduo 1.2, que é essa mulher aqui, ela apresenta os 4 sintomas esperados para a doença. Mas a sua filha, né, que é o indivíduo 2.3, ó, ela não apresenta olhos de cores diferentes, mas ela tem perda auditiva, ela tem envelhecimento capilar prematuro e ela tem ainda o topete branco. Um outro filho dessa mulher, por exemplo, ele só apresenta envelhecimento capilar prematuro, né? Então, essas cores diferenciadas aqui é exatamente para mostrar uma expressividade de uma condição que, na verdade, é dominante, mas ela tem expressividade variável. E uma outra muito comum, que eu já falei, né, sobre a penetrância, é a polidactilia, que tem penetrância e expressividade variável. Se a gente observa, por exemplo, essa mãe, que já apareceu também numa outra aula nossa, essa mulher, né, esse caso aconteceu na China e ele foi revelado ao mundo em 2016, se não me engano. Essa mulher, ela apresenta, né, o fenótipo da polidactilia, ela tem um dedo extra na mão.
E essa criança que é filho dela, né, ela tem 16 dedos nos pés, né? Se a gente for contar aqui, ó, tem 8 dedinhos no pé e tem 15 dedos na mão. Então, para a gente ver como essa expressividade ela é variável mesmo em pessoas de uma mesma família, né? Um outro fenômeno que pode acontecer também, que escapa um pouco, né, das regras mendelianas, é o efeito chamado de antecipação. A antecipação a gente vai observar principalmente naquelas doenças que são causadas, né, por mutações de trincas de trinucleotídeos. A doença de Huntington, por exemplo, que eu falei há pouco, é um exemplo dessas doenças, né? Então, essas doenças que são causadas por mutações, né, que são grupos de 3 nucleotídeos que se repetem de diferentes quantidades, né? Eles tendem a aumentar a quantidade dessa repetição com o passar das gerações. E a consequência disso é que aquelas características fenotípicas da doença, elas vão apresentar de uma maneira um pouco mais severa, inclusive mais cedo naquelas pessoas da família. Então, se a gente analisa esse heredograma, ó, essa parte aqui de baixo, que é a terceira geração, são as pessoas que são mais novas na família, tá? E aqui, quando a gente olha essa primeira geração, são os mais antigos. Então, aqui nessa geração 1, por exemplo, o indivíduo 1.1, ele foi manifestar, né, as suas doenças, ó, com 55 anos. Enquanto já na segunda geração, ó, o filho e a filha já manifestaram a doença um pouco mais cedo, né, com 48 e 50 anos. E os netos desse homem aqui, ó, mais cedo ainda, com 40 anos. Então, isso, né, ele mostra pra gente um efeito chamado de antecipação. Os sintomas esperados daquela doença eles estão antecipando com o passar da geração entre as pessoas daquela família. E para a gente detectar isso, né, a idade das pessoas tem que ser apresentada no heredograma. Bom, e outras, né, características que vão escapar, que vão fugir da caixinha, né, dos padrões de hereditariedade do Mendel, vão ser em relação a como os alelos se interagem. Se eu estou falando de interação alélica, vamos lembrar então que eu estou falando de um gene e o modo como os alelos vão interagir no heterozigoto podem ser de maneira diferente do que nós vimos anteriormente. Esse exemplo que eu coloquei aqui, inclusive, é um exemplo que nós estudamos em relação à primeira lei de Mendel, né, o princípio de segregação. Como os alelos do heterozigoto se interagem nesse caso? A interação que a gente observa é essa interação chamada de dominância completa, né? E como que eu detecto que a interação alélica que existe naquele gene é do tipo dominância completa? Bom, se nós cruzarmos dois indivíduos heterozigotos e observarmos um padrão fenotípico 3:1, né? Ou observarmos ainda um padrão, né, de genótipos do tipo 1:2:1, a interação alélica existente ali é uma interação alélica do tipo dominância completa. E o que caracteriza isso fenotipicamente? O que caracteriza isso é que o indivíduo que é heterozigoto, ó, possui um fenótipo exatamente igual ao homozigoto dominante. Por isso que todos esses dois, né, genótipos distintos, o homozigoto dominante, YZ, YZ, bem como o heterozigoto YZ, YZ, eles possuem o mesmo fenótipo, exatamente igual. Então, quando isso acontece, toda vez que eu cruzar dois indivíduos heterozigotos, eu vou observar uma prole em que o padrão, né, fenotípico ele vai corresponder a uma proporção 3:1. Isso quer dizer para mim, então, que a presença de um único alelo dominante, ela produz uma quantidade de produto suficiente para me dar o mesmo fenótipo desse indivíduo homozigoto dominante. Tá? O único que vai ter um fenótipo distinto é aquele indivíduo homozigoto recessivo que não possui nenhum alelo dominante. Então,
só para a gente explicar aqui, ó, molecularmente, o que que acontece, isso aqui seria um indivíduo homozigoto dominante, tá? E ele é um ser diploide, então aqui estão os seus 2 cromossomos, tá? Contendo os seus 2 alelos, que são alelos dominantes e que são alelos funcionais, né? Eles produzem um RNA mensageiro que vai dar uma proteína funcional para mim, dar um pigmento amarelo, por exemplo, tá? Esse indivíduo aqui, ó, o segundo, é um indivíduo heterozigoto. Ele tem aqui, ó, um cromossomo que dá uma RNA mensageiro, me dá uma proteína funcional, seria o azão, por exemplo. E aqui é um alelo diferente, né? Então, seria o azinho, por exemplo. E que me dá um alelo completamente diferente, acaba fazendo para mim uma proteína que não é funcional. Só que essa quantidade que ele produz com esse único alelo aqui é uma quantidade suficiente que me dá o mesmo fenótipo desse indivíduo homozigoto dominante que está aqui à esquerda dele, ok? E esse terceiro indivíduo aqui, ó, é o homozigoto recessivo, ó, seus dois cromossomos homólogos possuem 2 alelos, né, que não são funcionais, e por isso que ele tem um fenótipo distinto, né? Num exemplo hipotético que eu estou falando para vocês, isso aqui corresponderia à proteína verde, por exemplo, das ervilhas. Bom, então de mensagem que a gente tem que ter da dominância completa é que, quando eu cruzo 2 heterozigotos, o padrão fenotípico que eu observo é 3:1, e isso me informa que o fenótipo do heterozigoto é exatamente igual ao do homozigoto dominante, tá? Isso tem que estar bem claro por quê? Quando existe uma interação do tipo dominância incompleta, a primeira diferença que eu vou observar é que existem 3 fenótipos possíveis, e não mais 2, igual era na condição da cor da semente, que ou ela era amarela ou era verde. Então, na dominância incompleta, existem 3 fenótipos possíveis, e isso acontece para essas flores aqui, tá? Eu tenho um fenótipo que pode ser branco, um fenótipo rosa ou um fenótipo vermelho. E o que que acontece, né? O que que eu observo quando eu cruzo 2 indivíduos heterozigotos e que o padrão de dominância é de dominância incompleta? Bom, uma coisa que tem que estar muito clara na cabeça da gente, ó, que eu observo aqui com essas diferentes figuras. O modo como os gametas são feitos, tá? O modo como os cruzamentos são feitos é exatamente igual. Qual que vai ser a diferença? A nossa interpretação. Então, aqui, o que que eu tenho? Uma berinjela muito roxa, muito escura, tá? E o genótipo dela, ó, pesão, pesão. Então, ela só tem esse gameta para passar. Então, ela só forma gametas com alelo pesão. É cruzada com uma outra berinjela branca, que é a homozigota recessiva, pezinho, pezinho, só produz gametas contendo esse alelo pezinho. Então, quando eles dois forem, né, encontrados numa fecundação, ó, eu tenho uma berinjela que é roxa clara, tá? E o genótipo dela é heterozigoto. Ela é pezão, pezinho. Quando eu cruzo 2 indivíduos heterozigotos, o que que eu esperaria? Um padrão fenotípico 3:1. Se fosse dominância completa, tá? Aqui não, é dominância incompleta. Então, o que que eu observo na prole, ó? Um padrão fenotípico igual 1:2:1, tá? Ou seja, eu consigo aqui discriminar o genótipo através do fenótipo. Por quê? Se eu te dou uma berinjela muito roxa escura, você pode ter certeza que ela é homozigota dominante, pesão, pesão. Se eu te dou uma berinjela branca, homozigota recessiva, pezinho, pezinho. E se eu ainda dou uma berinjela roxa clara, ela é heterozigota, pesão, pezinho. Então, tanto a proporção fenotípica quanto a proporção genotípica será 1:2:1 nos casos em que os alelos se interagem na forma de dominância incompleta, porque cada genótipo vai ter o seu fenótipo específico, tá? O que é importante eu saber da dominância incompleta, né? Além disso tudo que eu falei, é que o fenótipo do heterozigoto, ele é um fenótipo intermediário aos 2 homozigotos, né? Então, no caso aqui, ó, tanto das flores, né, o heterozigoto é rosa,
Então, é um fenótipo intermediário, ela não é nem vermelha e não é branca, ela é intermediária aos dois homozigotos. No caso da berinjela também, né? O heterozigoto, pesão pezinho, que é lilás, ele não é roxo e nem é branco, ele é intermediário aos dois homozigotos. E por que eu estou falando sobre isso? Porque essa terceira interação alélica, que é conhecida como codominância, é uma interação alélica em que eu também vou observar uma proporção fenotípica exatamente igual a uma proporção genotípica, 1 para 2 para 1, tá? Cada genótipo aqui também tem um fenótipo correspondente. Aí vocês vão falar assim para mim, Patrícia, mas então como que eu vou saber para diferenciar se aqueles alelos que estão na minha frente estão interagindo de acordo com uma dominância incompleta ou de acordo com uma codominância, já que os padrões fenotípicos e genotípicos esperados são o mesmo, 1 para 2 para 1. Por isso que é importante eu saber do fenótipo do heterozigoto. Enquanto que aqui, ó, na dominância incompleta, o fenótipo do heterozigoto é intermediário aos dois homozigotos, na codominância, o fenótipo do heterozigoto, ele é exatamente igual ao fenótipo dos dois homozigotos ao mesmo tempo. Então, não é que ele é intermediário, ele vai expressar tanto o fenótipo de um quanto o fenótipo de outro homozigoto, tá? Isso acontece em um dos nossos genes que estão relacionados à nossa tipagem sanguínea, só que agora para um outro locus que não é ABO, o fator RH, é o locus MN. Então, o que eu tenho, tá? Ele não tem nenhuma relação de reação, tá? Quando faz transfusão sanguínea, por isso que algumas pessoas não conhecem, mas a gente possui a expressão desses antígenos nas nossas hemácias, ok? As pessoas que têm um alelo LM, elas vão manifestar e expressar o antígeno LM. Então, uma pessoa que é homozigota LM, ó, ela só tem o tipo sanguíneo M porque só produz o antígeno M. Enquanto que, ó, esse outro homozigoto aqui, ó, LN só vai produzir o antígeno N em suas hemácias, então ela é do tipo sanguíneo N. Então vejam que são duas coisas bem distintas. Esse homozigoto aqui é M de Maria e esse outro homozigoto aqui é N de navio. Como é que eu detecto isso, ó? Eu faço aqui reações, né, antissoro. Então, eu coloco o sangue, né, da pessoa em uma lâmina, por exemplo, e pingo o soro anti-M e o soro anti-N. Aonde eu observo esses grumos, essas aglutinações, é porque houve uma reação. Então, o meu sangue está expressando esse antígeno M. Aqui não houve grumos, não houve aglutinação, então não expressa o N, ok? O contrário é visto nessas outras lâminas aqui, ó. O sangue que tem o antígeno N de navio não formou grumos, não teve aglomerações aqui no anti-M de Maria. Mas eu observe grumos aqui, ó, grânulos formados porque houve uma reação antígeno-anticorpo, porque eu estou colocando soro anti-N e o sangue dessa pessoa tem antígenos N, tá? E o heterozigoto? O heterozigoto tem o alelo LM e também tem o alelo LN. E na codominância, né, todos os dois alelos são expressos simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, na superfície das células dessa pessoa, vai ter tanto antígeno M quanto antígeno N. E é exatamente por isso que nas suas lâminas eu vou observar os grumos, os grânulos, ó, em ambos soros, porque vai ter uma reação antígeno-anticorpo, tanto aqui quanto aqui. Porque eu estou colocando o anticorpo, né? Aqui, ó, anti-M, anti-N, estou oferecendo os antígenos que estão na superfície das células dessa pessoa, no sangue. Então, por isso que eu observo essas reações. Então, a diferença, né, em termos de codominância para dominância incompleta é que o heterozigoto da dominância incompleta tem um fenótipo intermediário aos dois homozigotos, enquanto que o heterozigoto de uma característica de codominância, ele expressa ao mesmo tempo, simultaneamente, o fenótipo dos outros dois homozigotos, tá? Bom, então aqui
aqui, ó, quando eu cruzo, né, dois indivíduos heterozigotos, percebam que o cruzamento é exatamente igual ao que a gente fez. E, por favor, não separem a letra M, né, do L. Quando tem um coeficientezinho aqui, ó, isso tudo corresponde a um alelo só, tá bem? É como se fosse aqui um azão e aqui um azinho, ok? Então, ó, uma pessoa que é heterozigota LM e LN forma gametas LM, LN, assim como essa pessoa também, tá? Forma gametas, ó, LM e LN. E todos esses indivíduos aqui são as possíveis pessoas que nascem, né, desse cruzamento. Então, eu tenho o indivíduo homozigoto, LM, LM, que vai ter o tipo de sangue M, indivíduos heterozigotos LM, LN, que terão tipo de sangue MN, e indivíduos que são homozigotos para o alelo LN. LN, LN, antígeno N. Então, proporção genotípica, 1 para 2 para 1. E proporção fenotípica também, 1 para 2 para 1. Uma outra situação que pode acontecer também é quando a gente tem alelos que são letais. E por conta disso, né, 2 doses daquele alelo letal vai fazer com que aquele genótipo simplesmente não nasça e a gente não vai observar. Como é que eu detecto, né, isso em algum cruzamento? Quando eu cruzo dois indivíduos heterozigotos, por exemplo, ó, e quando eu vou olhar para a prole, eu não observo 4 indivíduos sendo formados, eu observo 3 indivíduos sendo formados. E uma proporção, ó, 2 para 1. Aqui esse alelo AY, que configura essa coloração amarela nos ratos, esse é o caso real, tá? Ele é um alelo letal. Então, 2 doses, né, desse alelo, ele é letal e aquele indivíduo ele não sobrevive. Então, todo ratinho amarelo que se observar para esse gene, tá, que eu tô falando, ele com certeza é um indivíduo heterozigoto, tá? E os outros podem ter outras cores, como por exemplo o cinza acastanhado. Mas tendo a presença desse único alelo aqui, ó, AY, o indivíduo será amarelo. 2 doses desse alelo letal, e esse indivíduo morre, tá? A gente observa também alelos letais aqui nos gatos manx, né? Então, esse gato aqui, por exemplo, observem que ele não tem cauda, tá? E por que ele não tem cauda? Porque ele é um heterozigoto para esse alelo manx ML, tá? Então, como ele é heterozigoto, ele consegue sobreviver, mas ele não possui a formação de cauda, porque ele afeta exatamente a formação da coluna vertebral. Então, esse alelo aqui, 2 doses, ó, ele é extremamente letal e aquele indivíduo não sobrevive. No caso desse gato especificamente, essa coloração aqui de olhos de 2 cores não está relacionada com a presença desse alelo, tá? Nós temos na nossa espécie humana também um alelo dominante que é letal, é um alelo que causa nanismo, né? Então, determinados tipos de nanismo são causados, né, por um alelo dominante e todos os indivíduos que são anões, eles são heterozigotos e nós, né, que possuímos um desenvolvimento normal, somos homozigotos recessivos. Bom, outro tipo de informações genéticas que a gente vai ter que escapa um pouco daqueles padrões mendelianos é quando a gente tem uma série alélica, ou seja, né, eu tenho um gene em que eu não tenho somente 2 alelos possíveis, azão e azinho, eu tenho mais alelos possíveis, né? O que a gente nunca pode esquecer é que cada indivíduo, né, nós somos indivíduos diploides. Então, por mais que existam diferentes alelos para aquele gene, cada um de nós só podemos carregar ao mesmo tempo 2 daqueles alelos. Então, para essa coloração de penas de patos, por exemplo, nós temos 3 fenótipos possíveis. O fenótipo que é amarronzado, que eu estou chamando aqui de restrito. Esse fenótipo aqui, né, dessa cabecinha verde com esse colar aqui branco, que eu estou chamando de selvagem. E esse fenótipo, né, de penagem de coloração escura, que eu estou chamando de fenótipo escuro. E aqui ao lado, ó, nós temos os alelos correspondentes e que são responsáveis pelos fenótipos. Mas vejam bem,
como eu estou indicando, né, esse alelo aqui, o indivíduo é diploide. Então, se eu tenho 3 alelos possíveis, eles podem se combinar, né, de 2 em 2, e eu tenho, na verdade, 6 genótipos possíveis, né? E quais serão esses genótipos e seus fenótipos correspondentes? Então, olha aqui. Esses são os genótipos possíveis, ó. MR é um homozigoto, MRM é um heterozigoto, MRMD, outro heterozigoto, MM, homozigoto, MMD, heterozigoto, MD, homozigoto. E como é que eu sei desses fenótipos aqui correspondentes desses genótipos? Eu preciso conhecer obrigatoriamente isso daqui, ó, que é a minha escala de dominância. E o que essa escala de dominância está me dizendo aqui? Como é que eu interpreto isso daqui, tá? O alelo MR, ele sempre, quando está presente, vai dominar o M ou o MD. O alelo M, quando ele está presente, ele é dominado pelo MR, mas domina o MD. E o MD, coitado, não domina ninguém. Então, o fenótipo que a gente espera correspondente, que é esse escuro, só vai aparecer nessa condição aqui, ó, do homozigoto MD, porque aí não tem ninguém para dominar ele, tá? Mas nesse genótipo homozigoto aqui, ó, MR, fenótipo restrito, tá? Que é esse amarronzado. Esse genótipo MRM, o fenótipo é restrito. E por que eu sei disso? Porque olha só na minha escala de dominância, o MR domina o M. Então, por mais que ele esteja presente, eu vou ver o fenótipo correspondente ao genótipo MR. MR-MD, o fenótipo é restrito, né? Então, como é que eu sei disso? Porque olha só a minha escala de dominância. O MD, coitado, tá lá no final. E o MR, então, domina o MD. Então, fenótipo restrito. MM, fenótipo selvagem, né? Aqui ninguém domina ninguém. Os dois alelos M, ó, estão aqui e eu tenho a expressão desse alelo, desse fenótipo selvagem, que são os patos de cabecinha verde. Heterozigoto, MMD, eu tenho o fenótipo selvagem, porque na minha escala de dominância, ó, o M domina o MD. E o pobre coitado, homozigoto MD vai ser a única forma do alelo, do fenótipo escuro ser expresso, ok? Existem outros casos, né, de alelismo múltiplo, como, por exemplo, a coloração de pelos em chinchilas, né? Eu tenho aqui, ó, alguns fenótipos, né? Então, eu tenho aqui os seus genótipos correspondentes. Não são apenas esses genótipos que estão aqui expressos nessa figura, os genótipos possíveis, né? Porque todos esses alelos aqui vão se combinar de 2 em 2 e eu vou ter diferentes genótipos. Então, na minha escala de dominância, ó, deixa eu apagar aqui. O alelo C+, que está representado aqui embaixo, ó, do tipo selvagem, é ele quem domina. E aí, quando ele está presente, eu vou ter pelos coloridos em todo o corpo, né? Qual cor vai ser essa depende de outros genes, tá? Eu ainda tenho um segundo alelo aqui na minha escala de dominância, ó, que é o CCH, que é o chinchila. Ele vai ter pelos brancos de pontas pretas, né? Na pontinha do pelo. O CH, que tem esse fenótipo himalaio correspondente, né? Ele tem pelos pretas nas suas extremidades, então nas orelhas, aqui em suas patas. E o Czinho, que é o albino, né? E ele é o final da minha escala de dominância. Então, uma chinchila só vai ser, né? Um coelho só vai ser de coloração albina quando tiver esses dois alelos. Então, o genótipo heterozigoto, por exemplo, CCHCzinho, ele vai ter o fenótipo correspondente da chinchila. Um heterozigoto CHC, ele vai ter o fenótipo do Himalaia. Então, eu preciso conhecer essa escala de dominância obrigatoriamente para saber qual vai ser o fenótipo correspondente dos meus genótipos observados, tá? A gente tem uma série alélica bastante conhecida, né, no nosso caso de seres humanos, que é em relação ao nosso sistema ABO. E a gente nunca pode generalizar e falar assim, ó, o sistema ABO tem uma interação alélica do tipo dominância completa ou o sistema ABO tem uma interação alélica do tipo codominância. Por quê? Existem alelos que se interagem de diferentes formas para o sistema ABO. Então tá,
para esse sistema, são possíveis 3 alelos. Os alelos IA, os alelos IB e ainda o Izinho. E existem diferentes escalas de dominância, como a gente pode ver aqui. Então, no caso do alelo IA com Izinho, o IA domina completamente o alelo Izinho. Então, aqui ó, é uma relação de dominância completa. Quando eu considero o IB com o Izinho, o IB domina completamente o Izinho. Então, aqui também eu tenho uma interação do tipo dominância completa. Mas quando eu considero o IA com o IB, não existe relação de dominância completa. O que existe é uma interação do tipo codominância. E é exatamente por isso ó, que esses indivíduos que têm o genótipo IA e B apresentam o fenótipo do tipo sangue AB. Por quê? Ai, setinha. Por quê? Porque o IA vai ter o antígeno do tipo A nas suas hemácias e o IB vai formar os antígenos do tipo B em suas hemácias. Então, as pessoas expressam os dois alelos. Então, elas têm sangue do tipo AB. E no caso do sangue do tipo A e do tipo B, quais são os genótipos possíveis? Então, do sangue do tipo A pessoa pode ser homozigota, IA e A, e ela produz o antígeno A na superfície das suas hemácias, ou ela ainda pode ser heterozigota, IA e Zinho, tá? O Izinho não produz antígeno nenhum, mas ela tem um alelo IA que produz o antígeno A, então essa pessoa aqui também tem um fenótipo de sangue do tipo A. E isso acontece também para os tipos de sangue B, em que as pessoas podem ter 2 genótipos possíveis. As pessoas podem ser homozigotas, IB e B, e aí esses alelos vão expressar o antígeno B na superfície das hemácias, ou ainda heterozigota IB izinho. E esse alelo IB aqui, ó, produz antígenos B, né, e faz com que ela tenha o mesmo fenótipo desse homozigoto IB e B. O caso do sangue do tipo O é exclusivamente pessoas homozigotas e zinho. Né? O sangue do tipo O são pessoas que não apresentam antígeno em sua superfície. Né? As suas hemácias não têm nenhum antígeno sendo produzido, né? Porque elas têm alelo izinho, que não produz antígeno nenhum. Tá? Por isso que essas pessoas podem doar seu sangue, né, para pessoas do sangue do tipo A, do tipo B ou do tipo AB. Isso estou considerando apenas o sistema ABO. Não falei ainda do fator RH em caso de transfusão sanguínea, ok? Bom, o que a gente vai ver agora, né, deixa eu me tirar aqui, são as interações gênicas. E aí, a partir de agora, se nós estamos tratando de interações gênicas, eu não estou falando mais em casos em que eu tenho um gene controlando uma característica. Porque mesmo quando a gente estava falando aqui, ó, em alelismo múltiplo, né, em todos esses tipos de interações alélicas que eu mostrei, a gente sempre tem um gene controlando uma característica. Né? Independentemente de quantos alelos existem, a gente só pode ter 2. Independentemente se a interação alélica é do tipo dominância completa, incompleta ou codominância, eu sempre estou falando de casos em que eu tenho um gene controlando uma característica. Mas se a partir de agora eu estou falando de interações gênicas, eu já estou falando de 2 ou mais genes, né? Quando é que a gente viu 2 genes? Nós vimos 2 genes quando nós estávamos trabalhando, né, com a segunda lei de Mendel. E lá na segunda lei de Mendel, o que eu tinha? Né, 2 genes, mas cada um deles controlava uma característica fenotípica. Lembrem-se, por exemplo, que eu tinha um gene para coloração da ervilha, né, verde ou amarela, e eu tinha um gene para textura da ervilha, né, se ela era lisa ou rugosa. Então, apesar de estar trabalhando com aqueles 2 genes simultaneamente, cada um deles controlava uma característica fenotípica. E o que a gente observava naqueles casos era que quando eu cruzava 2 heterozigotos, eu tinha um padrão fenotípico 9:3:3:1. Vários genótipos eram formados, a gente nem falou de proporções genotípicas. Nós falamos apenas de proporções fenotípicas, de forma que quando eu cruzava 2 indivíduos que eram heterozigotos dos 2 genes, né, eu tinha uma proporção fenotípica 9:3:3:1.
E no caso das interações gênicas, né? O que eu vou ter? Quando é que isso acontece? Eu vou ter casos de interações gênicas quando eu tenho genes em múltiplos losses, né? Então, eu tenho dois genes diferentes, né, localizados em locais diferentes, são losses diferentes. E a diferença é que esses dois genes, por exemplo, estão determinando um único fenótipo. Então, essa é a diferença de interações gênicas daquelas dois genes estudados, né, simultaneamente, no caso, quando a gente viu a segregação independente, a segunda lei de Mendel. Por quê? Agora são dois genes também, mas os dois genes controlam um único fenótipo. Essa é a grande diferença, né? Então, a gente vai ver um exemplo aqui de interação gênica que dá esse fenótipo aqui, ó, das cobras do milharal. São 4 fenótipos possíveis. Esse fenótipo aqui da letra A, ó, que eu chamo de camuflagem, em que essas cobras elas expressam pigmentos tanto preto quanto laranjas. Eu tenho essa cobra preta, ó, que está somente manifestando pigmentação preta. Eu tenho essa cobra aqui laranja, que só manifesta laranja e não manifesta o preto. E no D aqui eu tenho essa cobra que é uma cobra albina. Ela, né, na sua pele você não tem expressão de pigmentos laranjas ou preto. O que funciona, né, para esses fenótipos surgirem? Então, eu tenho um alelo O+, que me dá a presença do pigmento laranja, e o Ozinho somente, que não produz o pigmento laranja. E eu tenho ainda um alelo B+, agora em um outro gene, tá joia? E que produz o pigmento preto. E além disso, eu tenho o alelo Bzinho que não produz o pigmento preto, tá? Então, o que acontece no caso das cobras do milharal? O que eu tenho aqui sendo apresentado, por exemplo? Então, neste cruzamento, ó, se a cobra é O+, tem produção de pigmento laranja. Bzinho não produz o pigmento preto. Então, essa cobra é somente laranja. Ela é somente... Ops, deixa eu me tirar aqui. Essa aqui, da letra C, tá? Aqui, eu tenho uma cobra que é Ozinho, né? Então, essa cobra aqui não produz pigmento laranja, mas ela é B+. Então, ela produz o pigmento preto. É essa cobra aqui, ó, da letra B. Então, estou cruzando a letra B com a letra C, ok? E eu produzo na minha F1, ó, 100% de cobras camufladas, que são essas cobras aqui da letra A, tá? E por que essas cobras são produzidas? Porque ela recebe o alelo O+, dessa mãe aqui, ó. Então, ela produz pigmento laranja, o pai tá passando Ozinho, tá? Mas eu tô produzindo pigmento laranja porque eu tenho um O+. Em um outro gene, eu estou recebendo esse alelo B+, desse pai, tá? Então, tá produzindo pigmento preto e recebeu da mãe um Bzinho sem nada, que não produz. Então, ela tá produzindo tanto pigmento laranja quanto pigmento preto. E essa cobra é conhecida como camuflada. Se eu produzo, né, um cruzamento entre as cobras de F1, ou seja, eu estou cruzando um duplo heterozigoto com ele próprio, né? Lembrando que isso aqui é um heterozigoto para esse gene, esse aqui é um heterozigoto para esse gene, tá? Então, se eu estou cruzando esse F1 aqui com ele mesmo, o que eu vou observar aqui na minha F2? Então, tá aqui esse cruzamento, ó. Eu estou cruzando um macho heterozigoto, desculpa, um macho heterozigoto com uma fêmea heterozigota. O que eu observo na minha F2? Eu observo cobras camufladas, eu observo filhotes também laranja, observo filhotes pretos e albinos. E uma proporção fenotípica 9:3:3:1. Aí você vai falar assim, Patrícia, sua louca. Você acabou de falar que esse caso é um caso diferente da segunda lei de Mendel. Eu estou vendo aqui ó, na F2 uma proporção 9:3:3:1. E eu vou falar assim, é diferente. É diferente porque esses dois genes aqui, ó, eles estão relacionados a um fenótipo só, que é a coloração da pele das cobras. Quando a gente observava 9:3:3:1 das sementes, a gente observava em relação a dois fenótipos, coloração e textura. Então, essa é a diferença. Eu tenho dois genes, mas que estão, né, sendo responsáveis por um único
fenótipo, que é a coloração das cobras, né? E biologicamente, molecularmente, o que acontece com essas cobras, né? Então, são duas vias bioquímicas diferentes. Então, tem um gene que trabalha nessa via metabólica e um outro gene que trabalha nessa outra via metabólica. Se nessa via metabólica ela tem um alelo B+, que é um alelo funcional, o que ele vai fazer? Pegar um precursor e transformá-lo num pigmento preto. A cobra vai ter pigmento preto, tá? Independentemente do que ela tiver no outro gene. Só que para esse outro gene, ó, ela tem um alelo O+, que é funcional. E ele também vai transformar um outro precursor no pigmento laranja. Então, se as duas vias metabólicas são funcionais, a cobra é camuflada. Então, se uma via falha, a outra ainda pode funcionar, porque são vias distintas, tá? Isso daí é um exemplo, né, que vocês já devem ter visto, inclusive para as cristas de galinhas, né, que são muito comuns e que a gente vê bastante no ensino médio, né. Tem uma crista de galinha que pode ser rosa, uma outra que tem esse fenótipo que eu conheço como ervilha, e eu ainda tenho esses outros dois possíveis, né, que são nós, isso mesmo, e essa aqui que é chamada de simples, tá? Então são esses 4 fenótipos possíveis, né? Tem meio nojo. Então tá, o que está acontecendo aqui? No lado direito, eu tenho um cruzamento entre dois indivíduos aqui na F1, que são esses indivíduos que têm essa crista do tipo nós. E esses indivíduos aqui, eles são duplo heterozigotos. Eles são Rzão, Rzinho, Pzão, Pzinho. Vejam, ó, que esse quadro ou quadrado de Punnett é exatamente igual ao que a gente fez, porque os alelos se segregam e se juntam da mesma forma. A diferença é a nossa interpretação, tá? O que eu tenho de diferente aqui, né? Mesmo tendo esses 16 indivíduos formados, esses 16 genótipos que já são nossos conhecidos, os fenótipos vão ser diferentes, porque além de estar tratando de uma outra característica completamente distinta, os dois genes, eles trabalham para um único fenótipo, que é a crista da galinha. Então, quando eu cruzo dois duplos heterozigotos, né, eu tenho 9 indivíduos, ó, que vão expressar o fenótipo de crista do tipo nós. Eu tenho 3 indivíduos que vão expressar o fenótipo, né, de crista do tipo rosa. Eu tenho 3 indivíduos que vão ser de crista do tipo ervilha e vou ter a crista do tipo simples como única vez quando o indivíduo ele é homozigoto recessivo para os dois genes, tá? Bom, uma coisa que eu sempre falo em sala de aula é que para a gente ter uma ideia, né, de como essas interações gênicas, né, elas vão influenciar na característica fenotípica, eu sempre tenho que ter essa tabelinha aqui que está à esquerda em mente. Por quê? Eu vou mostrar para vocês agora outros casos de interações gênicas que são conhecidas como epistasias, tá? E nesses casos de interações gênicas do tipo epistasia, eu não observo mais essa interação 9 para 3 para 3 para 1, como a gente observou para a crista de galinha, observou para a coloração das cobras, tá? A gente vai observar uma variação dessa proporção 9 para 3 para 3 para 1, tá? Mas essa variação nunca escapa desse somatório de 16. E essa variação sempre vai ser uma combinação desses genótipos possíveis. Por isso que eu falo que é bom a gente ter isso em mente, né? De ter 9 para 3 para 1. E sempre o 9 vai ser A grande traço, B grande traço. Sempre um 3 vai ser A grande traço, Bzinho, Bzinho. O outro 3 obrigatoriamente será Azinho, Azinho, B grande traço, e o indivíduo, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Isso daqui não escapa, tá? Mas o que que altera, por exemplo? A interação pode ser 9 para 7. Como que eu vou ter 7 aqui? Somando todos esses genótipos daqui. A minha interação pode ser 15 para 1. Como é que eu vou ter 15 para 1? Somando 9 com 3 e esse 1 separadamente, tá? Se a gente tem isso em mente, a gente consegue detectar rapidamente qual tipo de epistasia que a gente está em mãos, tá? E o que é essa interação gênica do tipo epistasia? Bom,
O gene, né, quando ele é considerado epistático, ele está inibindo a expressão de um outro gene que a gente chama de hipostático. Então, eu tenho dois genes, né, que estão se interagindo de alguma maneira para serem responsáveis pela expressão de um determinado fenótipo, tá? Só que se um gene, o alelo A grande, que é dominante, por exemplo, ele é epistático, quando ele estiver presente nesse gene, ele acaba influenciando a expressão desse outro gene, e isso vai ter uma consequência fenotípica em relação àquele fenótipo que eles dois estão responsáveis, ok? E, de novo, quando eu tenho interações gênicas, né, do tipo epistasia, eu não vou ter aquela proporção 9 para 3 para 3 para 1, né, F2, como antes eu tinha quando eu cruzava dois indivíduos duplos heterozigotos, tá? Vamos ver, então, os tipos de epistasias que a gente tem. O primeiro exemplo que eu vou trazer para vocês é uma epistasia recessiva dupla. E quando eu tenho alguma característica, né, que ela tem essa interação gênica do tipo epistasia recessiva dupla, eu sempre terei uma proporção fenotípica na F2 de 9 para 7 quando eu cruzo dois indivíduos duplos heterozigotos. Por exemplo, isso aqui que ocorre nas flores, né, de feijoeiro de ervilhas também. Eu estou cruzando aqui, por exemplo, duas plantas que têm flores brancas e tenho, né, os filhos, a minha F1, flores completamente distintas, que são flores violetas. Quando eu olho o genótipo das plantas brancas que eu cruzei, eu tenho uma planta em que no primeiro gene C ela é homozigota recessiva e no segundo gene P ela é homozigota dominante. E o contrário eu observo para essa outra planta branca. Ela é homozigota dominante para o gene C e homozigota recessiva para o gene P. Quais gametas que essa planta branca produz? Então, pera lá que muita gente causa confusão aqui nesse ponto. Se é gameta, primeiro, eu não posso ter dois Cs, porque o gameta é haploide, então ele carrega um único alelo, tá? Então, carrega um Czinho apenas, mas eu não posso deixar outro gene para trás, né? Então, ele forma gametas do tipo Czinho e Pzão. Esse indivíduo aqui me forma gametas Czão e Pzinho, que são os únicos gametas que eles têm para passar. Então, quando essas plantas elas se cruzam, 100% dos indivíduos são violetas, porque são indivíduos que serão obrigatoriamente duplo heterozigoto. Essa planta recebeu esse Czão deste indivíduo aqui e o Czinho deste indivíduo. Recebeu o Pzão deste indivíduo e o Pzinho deste indivíduo de cá, ok? Agora, quando eu autofecundo essas plantas violetas, que são duplo heterozigoto, quando eu olho para a minha prole, eu observo uma proporção 9 para 7. Daquilo que eu mostrei para vocês, ó, de 9 para 3, para 3 para 1, que eu tenho que deixar anotado lá no cantinho, né? Quando é que eu tenho 7? Quando eu junto todos esses genótipos possíveis aqui. Analisando esses genótipos possíveis, o que eles têm em comum? O que eles têm em comum é que aqui eu tenho um gene homozigoto recessivo, aqui eu tenho um gene homozigoto recessivo e aqui eu tenho os dois genes homozigotos recessivos, ou seja, qualquer um dos genes que apresentam, né, em estado homozigoto recessivo, ó, se torna epistático em relação ao outro gene. Então, por isso que é uma epistasia recessiva dupla. Dupla por quê? Qualquer um dos genes, né, em recessividade, ó, eles se tornam epistáticos e fazem com que esses indivíduos, então, ó, tenham todos eles o mesmo fenótipo. Eu só vou ter um fenótipo diferente quando em nenhum dos dois genes eu tiver um homozigoto recessivo, tá? Isso foi minha cachorra. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho nessa via metabólica um precursor. E aí o gene C, que é esse daqui, ó, ele quando é funcional, transforma esse precursor em uma substância intermediária, tá? E o outro gene, que é o gene P, quando está funcional, ele transforma esse produto intermediário aqui, ó, no meu produto final, que é a antocianina, e que me dá essa coloração violeta que vocês estão vendo nas pétalas das flores, tá? Então, aqui, ó,
Nossa, onde é que eu vou colocar? Me colocar, aqui mesmo. Então, aqui, ó, só uma representação, né, e explicar para vocês bioquimicamente o que está acontecendo. Aqui é diferente das cobras, por exemplo, que lá nas cobras eu tinha duas vias metabólicas. Então, quando uma falhava, a outra ainda podia funcionar. Aqui não, eu tenho uma única via metabólica, né? Então, por isso que elas se afetam tanto. Então, o indivíduo, ó, que é Czão traço, Pzão traço, eles têm as duas enzimas, 1 e 2, sendo produzidas. Então, a via metabólica está completa. Então, eu tenho aquele precursor ó, que eu falei para vocês, e a enzima 1 transforma ele num produto intermediário, né, que tem coloração branca também, e a enzima 2, que veio do GNP, pega esse produto intermediário e transforma na minha antocianina. E aí eu tenho minhas flores violeta. Agora, esse genótipo aqui, ó, Czão traço pezinho, pezinho, o que, que acontece com a sua via metabólica? Ele tem a primeira enzima, ó, que é funcional, e essa via metabólica vai ser encerrada nesse ponto aqui. Por quê? Essa enzima 1, que veio do GNC, pega o meu produto lá inicial e tem a transformação naquele produto intermediário. Então, por mais que eu tenha um produto para a segunda enzima, eu não tenho a segunda enzima sendo produzida. Então, ele não vai ser transformado em antocianina e essas flores serão brancas. Esse outro genótipo aqui, ó, Czinho, Czinho, Pzão, traço. Opa, eu tenho Pzão. Quer dizer que eu tenho a produção da segunda enzima, só que eu não vou ter o substrato para ela. Por quê? O substrato dela, por mais que seja branco, ele é diferente desse daqui. Porque esse precursor aqui, ele é um precursor para a primeira enzima, que vem do GNC. E o produto dessa primeira via metabólica que é o substrato para a enzima 2. Então, as minhas plantas nunca vão produzir antocianina e terão coloração brancas. E aqui nesse caso, ó, eu tenho um genótipo Czinho, Czinho, Pzinho, Pzinho, e que ele não produz enzima nenhum, né? O gene C, perdão, não produz a enzima 1 funcional e o gene P não produz a enzima 2 funcional. Então, a minha via ela é bloqueada já na primeira parte da via metabólica. E aí, as flores jamais produzirão antocianina e tem essa coloração branca. Passei demais. Bom, esse caso de epistasia dupla, né, recessiva, é observado também para a coloração dos caracóis, se eles são pigmentados ou não. O que que eu tenho? Olha, eu também tenho duas enzimas, né? Então, eu tenho dois genes trabalhando para esse fenótipo de pigmentação dos caracóis. Então, aqui, né, eu tenho a minha via metabólica, eu tenho um composto, que eu estou chamando de composto A, e para transformá-lo no composto B, que é o substrato para minha enzima 2, eu necessito do alelo dominante A presente para que a minha enzima 1 seja sintetizada, né? Se ela for sintetizada, eu vou ter a produção do composto B, que é substrato para a enzima 2, que é produzida por esse outro gene. Se eu tenho um alelo B, essa enzima vai ser produzida e vai transformar o composto B nesse composto C. E os caracóis serão pigmentados. Mas, se eu não tenho a enzima 1 funcional, por exemplo, os caracóis serão albinos e terão essa coloração aqui, porque eu só tenho o composto A sendo produzido. E se eu tiver a enzima 1, mas eu não tenho a enzima 2 para transformar o composto B no composto C, esses caracóis também serão albinos, tá? Então, para que eles tenham pigmentação, eu preciso de um alelo dominante nesse gene para produzir a enzima 1 e preciso de um alelo dominante nesse outro gene para produzir a enzima 2, tá? Um outro caso de epistasia recessiva também, só que aqui não é uma epistasia recessiva dupla, é uma epistasia recessiva. E a proporção fenotípica que eu tenho quando eu cruzo dois indivíduos duplo heterozigotos é uma proporção 9:3:4. E quando é que acontece isso? Como é que eu observo isso? Então, aqui eu também tenho um outro tipo de interação gênica de pigmentação, também de pétalas de uma planta chamada Blue-Eyed Mary, Cornisa parviflora, que é o nome da espécie. Eu tenho aqui, né, plantas que têm flores brancas e o genótipo dela é azinho, azinho, bezão, bezão. Eu tenho outras plantas dessa mesma espécie que produzem flores magenta, que tem essa coloração rósea, tá? E o genótipo dela é azão, azão, bezinho, bezinho.
Mais uma vez, que tipos de gametas que cada um desses indivíduos produzem, né? Bom, mais uma vez, gametas são haploides, só pode carregar um alelo de cada gene. Então, carrega um Azinho, um Bzão. Esses são os gametas dessa planta branca. Essa daqui, magenta, produz gametas que vão carregar um Azão e um Bzinho. Então, quando esses gametas se encontram, eu tenho a produção de um indivíduo que é heterozigoto para os dois genes, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, e produz um fenótipo completamente diferente da geração parental, porque as suas flores são de coloração azul. Quando eu cruzo, né, duas plantas que têm flores azuis, né, então eu estou cruzando uma planta que é duplo heterozigoto com outra planta que é dupla heterozigota, eu tenho uma proporção fenotípica nessa prole de 9:3:4, tá? 9 são aqueles indivíduos que têm um alelo dominante em cada um dos genes. 3 são aqueles indivíduos que produzem coloração magenta e que têm um alelo dominante em um desses genes. E o 4 é uma combinação desses dois genótipos. E o que eles têm em comum, né? Quando eu olho para esse gene aqui, eles são diferentes, mas quando eu olho para esse gene, ó, eles são homozigotos recessivos para esse gene. Então, é uma epistasia recessiva. Esse gene aqui, ó, em recessividade, né, ele é epistático e impede a expressão desse outro gene aqui, que agora a gente chama de hipostático, ok? Como é que seria a via metabólica, né, desse caso? Eu tenho um precursor, que é utilizado pelo GNA, né, por sua enzima, na verdade, e transforma esse precursor em um produto magenta. E esse magenta, ele é substrato, né, para uma enzima 2, produzida por esse GNB, e que transforma esse pigmento em pigmento azul, tá? Então, deixa eu me deslocar aqui para esse cantinho para explicar para vocês a via metabólica agora nesse caso, tá? Então, os 9 indivíduos que são Azão traço, Bzão traço, a minha via metabólica está completa, linda e maravilhosa. Por quê? Eu tenho tanto a enzima funcional 1 quanto a enzima funcional 2, porque eu tenho alelos que produzem essas enzimas nos dois genes. Então, o primeiro gene produz a enzima 1, que transforma o meu precursor branco nesse produto magenta, que é substrato para a minha enzima 2. E ele é transformado nesse produto azul. Flores azuisinhas, lindas e maravilhosas. Esses indivíduos aqui, ó, esses 3 indivíduos são Azão, traço, Bzinho, Bzinho. Azão, então, tem a minha enzima 1 funcional, tá? Então, o gene está produzindo a minha enzima 1 e que transforma o meu precursor branco nesse substrato magenta. Como eu não tenho, né, alelos dominantes nesse segundo gene, eu não produzo a enzima 2, a minha via metabólica é bloqueada aqui nessa segunda enzima. E as minhas flores, ó, terão a cor desse produto aqui magenta, tá? Esses 3 indivíduos que têm genótipo Azinho, Azinho, Bzão, traço. A minha via metabólica é bloqueada na primeira enzima. Por quê? Esse gene aqui, ó, eu não tenho nenhum alelo que produza a enzima 1. Então, por mais que a enzima 2 ela seja produzida, eu não tenho o seu substrato, que é esse de coloração magenta, que só vai surgir se eu tivesse a enzima 1. Então, essas flores aqui serão brancas. E aqui, esse indivíduo que tem genótipo Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, também é bloqueado da primeira enzima, né? Porque eu não tenho nenhuma das duas enzimas sendo produzidas, né? E aí, as flores são de coloração branca, que é a coloração desse precursor inicial da via metabólica, tá? Esse tipo de interação alélica a gente observa também na pelagem, né, dos cães dessa raça labrador, tá? Por quê? O que acontece? São 3 fenótipos possíveis, né? Eu tenho os cães, são pretos, de coloração marrom, chocolates, né? Que são mais raros, inclusive, e os amarelos, tá? Quando é que surge um deles? Então, são 2 genes que se interagem para dar essa coloração. O que eu tenho em cada um dos genes? Então, vamos primeiro considerar o gene de que tem 2 alelos possíveis, Bzão e Bzinho, tá? Bzão é um gene que produz pigmento preto. Beleza. O Bzinho produz pigmento marrom. Então, quando eu tenho um Bzão, né, o indivíduo vai produzir pigmentação preta. Beleza. E quando eu tiver Bzinho, Bzinho, ele produz marrom, tá? E quando é que vão ter
as de coloração amarela, tá? Então, além desse gene que produz esses pigmentos que eu falei, eu tenho um outro gene, que é o gene E, em que os alelos Ezão, né, dominante, ele permite a deposição do pigmento feito pelo outro gene, e o seu alelo recessivo, Ezinho, não permite a deposição do pigmento. E aí os cães têm um pelo de coloração amarela. Então, quando eu olho esses genótipos aqui possíveis, o que está acontecendo, né? 9, Bzão, traço, Ezão, traço. Esses indivíduos são pretos. Por quê? Eu tenho produção do pigmento preto por esse alelo Bzão e eu tenho a permissão de deposição desse pigmento porque eu tenho um alelo Ezão aqui nesse outro gene. Esses indivíduos de genótipo Bzinho, Bzinho, Ezão, traço, eles terão coloração marrom, tá? Por quê? O Bzinho, Bzinho produz o pigmento marrom e o Ezão permite a deposição deste pigmento. E o que acontece com esses outros dois indivíduos aqui que são amarelos? Esse indivíduo aqui, por exemplo, ele tem um Bzão, ele produz o pigmento preto. Mas eu não observo essa coloração e eles são amarelos. Por quê? Nesse outro gene aqui, ó, eu só tenho um homozigoto recessivo, Ezinho, que não permite a deposição do pigmento. Então, eles são cães amarelos. E esse daqui, ó, deveria ser marrom, porque produz pigmento marrom, mas eles são amarelos. Por quê? Este daqui, ó, é um gene epistático e que impede a expressão desse aqui. Porque esse pigmento ele não é depositado, então eu não observo o fenótipo que eu espero dele, tá? E essa epistasia recessiva, ela é responsável também por aquele fenótipo do tipo falso O, ou conhecido também como fenótipo Bombaim, e que influencia, né, no fenótipo de tipagem sanguínea do sistema ABO. Antes de explicar essa epistasia, eu gostaria que vocês focassem aqui, ó, nessa parte aqui dessa imagem. Por quê? O que eu falei para vocês quando eu estava falando do sistema ABO lá da interação alélica, né? Que o alelo IA, ele produz antígenos A na superfície da hemácia, enquanto que os alelos IB, eles produzem o antígeno do tipo B na superfície da hemácia. Essa imagem aqui, ó, ela tá mostrando para mim os antígenos, tá? Do tipo A, do tipo B, e esse daqui não é um antígeno, que é o que é produzido, por exemplo, para as pessoas que têm sangue do tipo O. Então, o que diferencia os antígenos A do antígeno B é esse açúcar terminal aqui, ó. Esse laranja que é depositado no sangue do tipo A e esse rosinha que é depositado no sangue do tipo B. Mas percebam que eles são depositados, esse açúcar terminal, ele é depositado nesse outro aqui, ó, tá? Que é composto por essas colorações azuis e verdinha, tá? Que é o que eu chamo, né, de composto H, ok? Beleza, então, se a pessoa tem um alelo do tipo IA, ela deposita esse açúcar terminal laranjinha aqui, tá? Nesse composto. Se ela é do tipo B, ela produz esse açúcar terminal aqui rosinha e é sangue do tipo B. E se é Izinho, não produz açúcar terminal nenhum. E as pessoas são sangue do tipo O, ok? Mas percebam que essa deposição aqui, ela já é feita em um composto. Então, esse composto precisa ser produzido por um outro gene, tá? E, de fato, ele vai ser produzido por um outro gene, que é o que eu chamo de composto H. Então, antes, né, de ter esse açúcar terminal depositado, eu tenho um outro gene importante, que é o gene que produz esse composto H. As pessoas, então, ó, que têm um alelo Hzão, elas pegam esse produto aqui que vocês estão vendo, ó, que contém esses 4 açúcares azuisinhos, e colocam esse açúcar verdinho aqui nessa posição e fazem para mim o que eu chamo de composto H. E é esse composto H, ó, que vai receber esse açúcar terminal A, ou vai receber esse açúcar terminal B, ou não recebe nenhum dos dois e é sangue do tipo O, tá? Mas existem aquelas pessoas que para esse gene pode ser homozigoto recessivo, Hzinho, que eles simplesmente, ó, não produzem esse composto H. Eles não vão ter deposição desse açúcarzinho aqui verde. Olha só o que eles têm. Somente aqueles 4 açúcares azuis. Qual
que é a consequência disso, né? Uma pessoa que é Hzinho, não importa se ela é, por exemplo, do sistema ABO, IA e B, porque ela jamais vai depositar esse açúcar laranja ou esse açúcar rosinha, porque ela não tem o composto H. O composto H é diferente disso aqui, ó. Vejam que ele tem um açúcar verdinho aqui. E eu preciso disso para que esses outros dois sejam depositados, tá? Então, é uma epistasia recessiva porque esse gene aqui em recessividade, ó, Hzinho, ele impede a expressão desse outro gene aqui, que é o gene do sistema ABO, tá? Então, aqui eu coloquei nessa tabela para vocês alguns genótipos possíveis e os seus fenótipos possíveis, tá? Então, uma pessoa que é Hzão e A, que fenótipo que ela vai ter? Então, ela vai ter o composto H? Sim, porque ela tem o Hzão, tá? E que tipo de sangue que ela vai ter de acordo com o sistema BO? Se ela é UI e A, ela vai ser sangue do tipo A, tá? Ou ainda, né? Uma pessoa que é H traço IAizinho. Aqui tem 3 alelos, tá errado, tá, gente? É um izinho só. Então, uma pessoa que é Hzão traço IAizinho, ela produz o composto H, tá? Porque ela tem um alelo dominante para esse gene H, e ela vai ser sangue do tipo A, porque ela tem pelo menos um alelo IA. Vou dar pausa e consertar isso aqui, só um minutinho. Pronto, consertei. Tava me incomodando que o genótipo estava errado, tá? Então, de novo, ó, Hzão traço, produz o composto H? Produz, tem pelo menos um alelo dominante do H. E no seu outro gene é um heterozigoto, IAizinho. Qual que é o seu tipo sanguíneo? A, porque produz o antígeno A e vai ser depositado porque tem um composto H. Esses outros genótipos aqui de baixo, ó, o indivíduo Hzão traço e B traço, tá? É um indivíduo que tem a produção do composto H e vai ser sangue do tipo B, porque nessa condição aqui, por exemplo, né, ou nessa aqui, ela tem um alelo, né, IB, então produz o antígeno B que vai ser depositado porque tem um composto H. Então, são pessoas do sangue do tipo B. Esse indivíduo aqui, ó, Hzão traço e A e B, produz o composto H? Produz. Então, os seus compostos B e A serão depositados? Serão. Então, essa pessoa tem o sangue do tipo AB. Esse indivíduo aqui, ó, Hzão traço e izinho, possui o composto H? Possui. E o seu sangue é do tipo O, por quê? Não produz, né, nenhum daqueles açúcares terminais, né? Então, nos suas hemácias, eu não tenho antígeno do tipo A ou do tipo B. Agora, todos esses indivíduos que estão representados aqui abaixo, ó, são pessoas que, por mais que tenham alelo IA, ou, nesse caso, alelo IB, vão ser sangues do tipo O, que é o que eu chamo de falso O, tá? Por que é um falso O? Porque ela até produziria, ó, os seus antígenos aqui, aqueles açúcares terminais, mas eles não serão depositados, porque eu não tenho a produção do composto H. Porque nesse gene aqui, ó, eu só tenho alelos recessivos. Então, é uma epistasia recessiva, que esse gene H em recessividade, ele impede a expressão desse outro gene do sistema ABO, ok? Bom, a nossa penúltima interação gênica que vamos ver é uma epistasia do tipo dominante. E quando eu tenho uma epistasia dominante, né? Quando eu cruzar 2 indivíduos que são duplo heterozigotos e na minha prole eu observar uma proporção fenotípica 12:3:1. Isso é um caso de epistasia dominante. Eu tenho essa interação em colorações da casca da abóbora. Então, as abóboras podem ser brancas e verdes e também de uma coloração amarelada que a gente vai ver logo a seguir. Então, estou cruzando uma abóbora branca, ó, que é uma homozigota dominante, tanto nesse gene W quanto no gene Y. Com uma abóbora verde que é recessiva para ambos os genes, né? Wzinho, Wzinho, Yzinho, Yzinho. De novo, quais os gametas que esses indivíduos produzem, né? Aqui produz W grande, né, com Y grande. E aqui, Wzinho com Yzinho. Quando esses gametas fecundarem, né, se fertilizarem lá, a gente vai ter essa produção de um indivíduo que é heterozigoto nos 2 genes, ó. Wzão que veio daqui com Wzinho que veio daqui. Yzão que veio daqui, Yzinho que veio daqui, eu tenho abóboras que são igualmente brancas, tá? Em relação a esse indivíduo aqui da geração parental.
quando eu cruzar essas abóboras brancas heterozigotas com elas mesmas, né, eu observo o terceiro fenótipo na minha F2 e com uma proporção 12 para 3 para 1. Tá? Quando é que eu vou ter 12 indivíduos? Ó, quando eu considerar esses dois genótipos em conjuntos, né? 9, 10, 11, 12. Então, é o somatório desses dois aqui. E quando eu olho para eles, o que, que eles têm em comum, né? O gene W, ó, com seus alelos dominantes. Então, é uma epistasia dominante, né? É isso daqui que é comum entre esses dois genótipos. E o que está acontecendo, então, para aqui, no caso dessa coloração de abóboras? Olha, também tem uma mesma via metabólica, tá? Só que agora, quando as plantas são Wzinho, é que eu tenho uma enzima sendo produzida, que é a enzima que transforma o composto A branco no composto B, que é verde, tá? Então, as plantas que são Wzinho produzem essa enzima 1 e transforma o composto A branco e o converte em composto B verde, tá? Continuando a minha via metabólica, né? Aqui, para a produção da enzima 2, no gene Y, tem que ter um alelo dominante, é ele quem é funcional aqui nesse caso, tá? Então, o alelo dominante produz a enzima 2 e que transforma o composto B verde no composto C, que tem essa coloração amarela, tá? Agora, se por algum acaso, né, aqui nessa etapa da via metabólica, ao invés de ter homozigoto recessivo produzindo a minha enzima 1, eu tiver um alelo dominante, nesse caso aqui, o alelo dominante não produz uma enzima capaz de transformar o composto branco em composto verde. E aí a minha via metabólica ela é encerrada aqui, ó, nesse ponto, tá? Porque esses indivíduos não vão produzir uma enzima funcional. Então, por mais que ele seja, por exemplo, Wzão traço Yzinho, né? Esses indivíduos aqui terão coloração branca porque a etapa vai se encerrar aqui na primeira via metabólica. E se ela for Wzão traço Yzão traço, vai produzir a enzima 2. Ótimo, né? Só que eu não vou ter o composto B para ser transformado no composto C. Por quê? O Wzão não transforma o composto A no composto B, que é verde, tá? Se as plantas tiverem o genótipo Wzinho, Yzão traço, elas serão de coloração amarela, tá? Porque ela, Wzinho produz a enzima 1, que transforma A em B, e o Yzão produz a enzima 2, que transforma B em C. E se ela for homozigota recessiva nas duas, né? Wzinho produz a enzima 1 e transforma o A em B, vai ser verde. Mas a minha etapa é bloqueada aqui, ó, da via metabólica, porque ela não tem a produção da enzima 2 que transforma o verde em amarelo. E essas abóboras terão coloração verde, tá? A última epistasia que a gente vai ver é uma epistasia dominante duplicada, tá? Que a gente percebe para a formação de uma cápsula, né? Nessa planta, Capsella bursa pastoris, em que eu encontro as sementes dentro dela, tá? Essas cápsulas, em sua grande maioria, elas têm esse formato triangular que eu estou mostrando aqui para vocês. E raramente ela tem um formato oval, tá? E quando é que ela vai ter formato oval? Quando é que ela vai ter um formato triangular? Então aqui, ó, eu estou cruzando uma planta homozigota nesse gene dominante e homozigota dominante nesse outro gene e produz essas cápsulas de maneira triangular. E uma outra que é homozigota recessiva para os dois genes, Azinho, Bzinho. E ela tem a formação de cápsula do tipo oval. Mais uma vez, né? Quais gametas que essa planta aqui produz? Azão e Bzão. E os gametas dessa planta, Azinho com Bzinho. Quando esses dois gametas se encontrarem, eu tenho a formação de um indivíduo heterozigoto. Azão, que veio daqui, com o Azinho, que veio daqui, e o Bzão, que veio dessa, e o Bzinho, que veio dessa, eu tenho um indivíduo que tem um fenótipo triangular. Quando eu cruzar essas plantas que são duplo heterozigotos, olha aqui, tá? Azinho, Bzinho, cruzando com Azinho, Bzinho, eu tenho uma proporção fenotípica agora 15 para 1. Então, a cada 16 plantas formadas, 15 vão produzir cápsulas triangulares e somente uma cápsula oval. Aonde que eu tenho 15? Quando eu faço a combinação do 9 com 13 com 13.
possíveis. E quando eu olho para esses 3 genótipos, né, o que que eles têm em comum? Eles têm em comum esse gene aqui, ó, dominante, né? Esse gene dominante ou esse gene dominante. O único fenótipo diferente é quando eu tenho os 2 genes homozigotos recessivos ao mesmo tempo. Então, opa, o que que eu tenho aqui? Né? Eu tenho uma espécie de duplicação gênica. É como se eu tivesse 2 genes que são distintos, como vocês podem ver aqui, ó, o gene A e o gene B, mas eles acabam fazendo, né, uso de um mesmo precursor e dando o mesmo produto, que é aquele fenótipo triangular. Então, se o gene A falha, por exemplo, eu não tenho uma enzima funcional, é azinho, azinho, mas se eu tenho um Bzão, ele tem a produção de uma enzima que também consegue fazer com que esse precursor me dê o mesmo produto, que é o produto triangular, tá? Ou o contrário, né? Se eu tenho, por exemplo, o gene A funcional, né, tendo um alelo dominante A, por exemplo, mas, desculpa, se o A não funciona, é azinho, azinho, e aqui é um Bzão, ele tem a enzima e produz. Ou o contrário, né? Se aqui for Bzinho, Bzinho, mas aqui eu tenho um Azão, que ainda é funcional, aí ele vai me dar esse produto, né? Então, que é o produto triangular. Eu só não terei esse produto, né, quando eu tenho os 2 genes, entre aspas, né, falhos, e aí eu não vou ter esse produto triangular. Tá? Eu vou ter o produto oval. Então, aqui nesse cruzamento, aquele cruzamento que a gente viu, né, eu tenho os 2 indivíduos heterozigotos, e aquela proporção 9 para 3 para 3 para 1, eu não vou ver, eu vou ver 15 para 1. 15 para 1 porque, olha, todos esses genótipos que estão aqui nesse quadro ou quadrado de Punnett, ó, sempre me darão o mesmo fenótipo, que é o fenótipo triangular, tá? Só esse genótipo aqui, ó, é que eu vou ter um indivíduo que vai ser oval, porque nenhum dos seus genes é gene contendo um alelo dominante, ok? Bom, existem alguns outros casos, tá, de interações que me dão proporções distintas, tá? Então, alguns outros detalhes dessas informações que eu passei e outras informações além do que eu passei também, vocês vão encontrar nos capítulos, tá, de extensões do mendelismo que estão nas referências que eu passei para vocês, tá bom? Obrigada!